Salve meus leões, salve minhas leoas, Flávio na área para mais uma leitura comentada do livro Um Curso em Milagres. Comigo, leitura comentada do livro de exercícios e com Luciana, a leitura comentada do livro-texto. Para você que está chegando aqui com nós agora, ó, a leitura é deste livro aqui, ó, Um Curso em Milagres. Esse livro, ele traz ferramentas para você que quer alcançar níveis mais conectados de espiritualidade, ou seja, se conectar com Deus, se conectar com o Criador e começar a enxergar um mundo de vitórias, de alegrias, de paz, de amor, e não um mundo como a gente vê de sofrimento, de dor, de rancor, de medo. Essa não é a ideia aqui para nós na Terra. A gente não veio aqui para sofrer, pelo contrário, a gente veio para governar, para reinar na Terra, para viver boas experiências, mas em paralelo, para que isso aconteça de forma sutil, tranquila e leve, eu tenho que ir subindo degraus no meu processo evolutivo da forma como eu penso. E esse livro, né, ele traz ferramentas para nós, onde que a gente pode entender isso de forma muito mais clara e objetiva. Primeiramente, né, antes da gente começar, eu quero agradecer você estar aqui com nós hoje, nessa lição, né, que a gente já está galgando a lição 53. Para você que está chegando aqui agora, para você que já está acompanhando, você já sabe como que é o nosso procedimento, mas sempre bom reforçar e explicar. Nós estamos até a lição 60, vai ser um reforço, uma revisão das lições. A gente vai revisar de 5 em 5, porque ele pega uma ideia e desdobra em 5 tarefas. Então ele começa a dar entendimento para nós da forma como nós pensamos e na sequência, né, a gente vai entendendo, compreendendo cada vez mais, vai sendo desafiado a mudar a nossa forma de pensar e a nossa forma de ver o mundo, para parar de ver com os nossos olhos e ver com os olhos do Criador, onde que a gente quer, né, se conectar com a verdade, e daí em diante a gente vai, né, só evoluindo, escalando as nossas ideias para que nós possamos estar cada vez mais puros, mais leves, mais santificados aí com nós mesmos. E isso, estar de bem com você, é uma das peças-chave para que você possa ter tranquilidade. Nada melhor do que você estar em paz. Sabe aquele momento que às vezes você está numa situação que está te atormentando, mas você fala, não, isso aqui nada rouba minha brisa. Então a ideia é essa, né? A gente focar, entender que isso é o nosso caminho, é que nada tire, né? Nada consiga roubar a nossa brisa e nossa paz. Então a gente está vindo nesse processo de evolução para entender cada vez isso de forma mais detalhada, entender os nossos pensamentos. Eu quero pedir sua ajuda, né, antes da gente começar. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clica aqui embaixo, se inscreve, ativa as notificações, tem vídeo novo todo dia no canal. Se fizer mais sentido ainda, deixa seu comentário, conta pra nós como que tá sendo o seu desafio, qual que tem sido o seu aprendizado. Porque às vezes a gente fica meio tímido, né, não vou compartilhar qual que é o meu aprendizado, qual que é a minha experiência. E às vezes a minha dificuldade pode ser a sua pode ser a minha em alguns pontos, então a gente vai abrindo, né, esse leque para conectar no universo. Não ficar, até a gente viu ontem em uma das lições, a revisão, a gente viu aqui o seguinte, ó. Uma pergunta, será que eu não preferiria me unir ao pensamento do universo, a obscurecer tudo que realmente é meu com os meus lamentáveis pensamentos sem significado? Entenderam? Então ontem a gente trouxe essa compreensão. Será que eu quero ficar com os meus pensamentos ou quero me conectar nesse pensamento universal? E eu só consigo me conectar nele quando eu compartilho com o universo, de fato, o meu propósito. Então a ideia aqui é essa, a gente se abrir, né? Então se você sentir no seu coração de compartilhar aí os seus desafios, a gente vai trocar essa ideia aí, vai ser muito bem recebido. Fechou, meus leões e minhas leoas? Vamos nessa, né? Pra gente começar aqui, eu vou colocar pra vocês o título da nossa lição de hoje, que é a lição 53. Não tem um título, né? Mas são vários. Hoje é a revisão da lição 11 até a lição 15. Então vamos lá, vou colocar aqui na tela para vocês, aqui embaixo, vocês já estão vendo. Vamos lá, eu vou ler primeiramente, né, como sempre, de forma os títulos, que é da lição 11 à lição 15, o que nós vimos. Os meus pensamentos sem significado estão me mostrando um mundo sem significado. 11. 12. Eu estou transtornado porque vejo um mundo sem significado. 13. Um mundo sem significado gera medo. 14. Deus não criou um mundo sem significado. E 15. Meus pensamentos são imagens que eu tenho feito.
Vamos ler aqui agora, né, o parágrafo 1, que seria a revisão da lição 11. Eu vou falar assim, tá, gente, para não ficar confuso, revisão da lição 11. Revisão lição 11, os meus pensamentos sem significado estão me mostrando um mundo sem significado. Já que os pensamentos dos quais estou ciente não significam coisa alguma, o mundo que os retrata não pode ter significado. O que está produzindo este mundo é insano, assim como o que ele produz. A realidade não é insana e eu tenho pensamentos reais, bem como pensamentos insanos. Eu posso, portanto, ver o mundo real se considerar os meus pensamentos reais como meu guia para ver. Olha que interessante isso aqui. Eu já trouxe essa abordagem aqui para vocês. É o seguinte, a gente tem duas formas de ver o mundo. Como assim, Flávio? Como assim? Ah, então quer dizer que eu consigo ver o mundo que eu estou em paz e o outro que eu estou ruim? Basicamente, tá? Por quê? Às vezes você acha que está em paz, mas essa paz, se ela realmente não te deixa naquele estado de tranquilidade, de calmaria, de confiança, ela não é uma paz verdadeira, porque é um mundo louco, insano que você está criando na sua mentalidade. Para que você possa ter pensamentos reais, ver o mundo real, você tem que olhar para dentro de você. E é esse processo, né, que nós estamos construímos até agora, ao longo de 50 lições. Então, quando eu vejo algo muito deturpado, algo que me incomoda, eu trouxe para mim nessa lição o entendimento de que situações do mundo cotidiano que eu vejo de dor, de sofrimento, de caos, são situações que eu me coloco vendo um mundo sem significado. Porque tem muita coisa que é absurda, e quanto eu, de uma certa forma, eu tô vendo isso, não é que não existe, tá? Não é que eu tô ignorando aqui, inclusive a gente falou isso na lição passada, a gente trouxe aqui, ó. Eu não estou desistindo do meu passado, certo? Ó, que eu aprenda a descartar o passado reconhecendo que ao fazê-lo não estou desistindo de nada. Então aqui, da mesma forma, quando eu vejo esse mundo, eu vou mudar a minha visão, minha percepção de ver o mundo, porque senão eu vou ver só um mundo de sofrimento, um mundo de dor, um mundo de tristeza, e eu não vou conseguir me libertar para ver o mundo real, que é o mundo onde que o meu Criador, ó, os meus pensamentos reais como meu guia para ver. Então você tem que usar os seus pensamentos reais como guia para você poder ver um mundo melhor, para você poder ver seu propósito, para você poder, né, ter esse entendimento, começar a gerar essa conexão de uma maneira mais profunda com o universo, com relação ao seu propósito, a forma como você vê. Então a ideia aqui é a gente praticar isso, né? Então, quando você vê um mundo sem, os seus pensamentos estão te mostrando um mundo sem significado, descarta ele, você fala assim: eu não tenho interesse, né? Eu não quero ver um mundo sem significado. Eu sempre falo isso para vocês, eu sempre faço essa abordagem das lições. Não é que você... aqui ele tem uma linha de raciocínio, né? Se eu voltar lá na lição 11, ó, vamos voltar aqui rapidinho só pra gente ver como é que ele fala lá no exercício. Às vezes eu não vou, obviamente eu não vou decorar, né? Ele fala aqui, ó. Fecha seus olhos para fazer o exercício. De outra forma, ó. Vou ler aqui rapidinho para vocês, tá? Para fazer esse exercício com o máximo de benefício, teus olhos devem mover-se de uma coisa para outra de forma razoavelmente rápida, já que não devem deter-se em nada em particular. Contudo, as palavras devem ser usadas sem pressa, até mesmo de maneira descansada. A introdução da ideia de hoje em particular deve ser praticada o mais casual possível. Ela também contém fundamentos que estamos tentando conseguir. Ao concluir esse exercício, fecha os olhos e repete a ideia lentamente para ti mesmo. Os meus pensamentos sem significado estão me mostrando um mundo sem significado. Então a ideia é repetir, né, esse mantra, é como se fosse um mantra. Às vezes você não vai decorar tudo, né? Às vezes a gente passa, né, tá numa rotina um pouco mais agitada, então os nossos pensamentos ficam lá martelando sua cabeça. Então, quando você vê um pensamento relacionado às coisas que te perturbam sobre o mundo, você coloca essa frase para você: eu estou transtornado por um mundo sem significado. Às vezes eu vejo, eu lembrando, tá? Eu falo por mim isso aqui, compartilhando esse desafio que eu tenho para vocês, eu falo: esse pensamento sobre o mundo não tem significado para mim, porque eu quero ver o mundo real. Eu falo sim, tá? Então você traz para você da forma como você se sinta leve, se sinta em paz, e tá tudo bem. A ideia é que você se sinta em paz, se sinta leve, não faça isso
que seja um fardo. Eu tenho que decorar, eu tenho que memorizar, porque naturalmente essas coisas, essas lições, elas vão vindo instintivamente porque a gente já está praticando. A gente já está quase fazendo que essas lições se tornem um hábito para nós. Aí eu começo, né, a ter essa percepção de aplicar essas lições. Elas já estão se tornando, né, para nós um hábito, porque quando a gente exercita, para nós que estamos, para você, né, que eu vou incluir eu, porque eu estou fazendo todos os dias as lições. Se você está fazendo aqui também, é o que eu falei, às vezes pode ser que você não esteja fazendo elas da maneira correta. Só que aqui, é como eu falei para vocês, não existe uma maneira correta para isso, tá? Você tem que ter essa liberdade, esse entendimento, porque às vezes você pode fazer uma lição no dia, você pode fazer 2, 3, não é recomendado, mas se você quiser fazer 10, 50 no dia, que você faça. Se você se sentir em paz, mas é aquele negócio, né? Eu sempre costumo colocar duas colocações aqui, 2 pontos. Tem aquela pessoa que é a tartaruguinha, todo dia ela vai, faz um pouquinho, ela vai devagarzinho, mas ela nunca para de fazer. E tem um outro que é a lebre é acelerada, né? Eu sou mais do estilo lebre, eu vou lá e... Só que chega em um determinado ponto, a lebre, né, ela começa... a energia dela é muito intensa, então ela começa a se auto-sabotar porque ela acha que já chegou em um determinado ponto. Então, às vezes o lance da lebre, de ser uma lebre, é você ter um excesso de confiança muito grande. Então, quando você tem esse excesso de confiança, é onde que a gente às vezes mais capota. Então, assim, eu sempre busco um meio termo. Eu falo que eu tô entre a lebre e a tartaruga hoje, tá? Porque eu mudei muito essa forma de pensar. Porque essa constância de nós estarmos fazendo todos os dias as lições e às vezes aplicando, né, as atividades no nosso dia a dia, nos nossos pensamentos, a gente está treinando a nossa mente, tá? A gente está deixando a nossa mente bem treinada, bem situada. Então a ideia é essa, né? A gente treiná-la cada vez mais. Revisão aqui da lição número 13. Um mundo sem significado gera medo. Aquilo que é totalmente insano gera medo porque é completamente inconfiável e não oferece nenhuma base para a confiança. Nada na loucura é confiável, não oferece nenhuma segurança e nenhuma esperança. Mas tal mundo não é real. Eu tenho lhe dado a ilusão de realidade e tenho sofrido em consequência da minha crença nele. Olha que interessante isso aqui, né? Ele está falando o seguinte: eu estou dando realidade para um mundo que não existe, uma ilusão, eu tenho dado a ilusão da realidade e tenho sofrido em consequência da minha crença nele. Então eu estou crendo num mundo aqui, eu estou crendo num mundo que não existe, é o mundo da minha mente, não é um mundo da mente de Deus, porque o mundo da mente de Deus não tem sofrimento. Ah, Flávio, mas e as pessoas passando fome, as guerras, as doenças? Família, isso aí é uma questão que a gente tem que pegar e olhar para que todos nós possamos buscar um caminho de unicidade. Enquanto existir a divisão e esse pensamento ilusório de que esse mundo é um mundo de sofrimento e de dor, não estou dizendo que não existe, tá? Mas enquanto a gente olhar esse mundo para ele e achar que ele é real, a gente acaba trazendo também, da mesma forma que o nosso pensamento criativo, nossa voz com Deus é poderosa, o mundo do ego, da ilusão também é poderoso, da mesma forma que um tem poder, o outro tem. Então você tem 2 grandes poderes. Só que às vezes as pessoas estão muito mais ligadas no poder da ilusão, de criar esse mundo de sofrimento, de dor, de mágoa, principalmente em alguns lugares onde que eles querem ter o domínio sobre as pessoas. O maior julgo que se pode ter sobre uma pessoa é quando você domina sobre a mente dela, sobre a forma de pensar dela. Então aqui a gente está buscando entendimento para a gente conectar com a minha voz que está aqui dentro, não é com a voz dos outros, não. A voz dos outros, eu vou sentir, eu vou captar, né, um Wi-Fi, eu só vou captar o sinal daquilo que eu senti profundamente que é verdadeiro, mas eu tenho que estar conectado primeiro aqui dentro da minha voz, dentro do meu ser. Aí sim, aí eu vou falar para você, não tem nada que vai te assombrar, vai te amedrontar, tá? Agora, escolho retirar essa crença e colocar a minha confiança na realidade. Ao escolher isso, estou escapando de todos os efeitos do mundo do medo, porque estou reconhecendo que ele não existe. O medo, na verdade, não existe. O medo é uma criação do nosso ego. O medo ele serve justamente para nos bloquear de fazer as coisas. Para a gente achar que as pessoas, por exemplo, eu tenho vergonha de falar... Tudo é um processo, tá, gente? Mas eu vou dar alguns exemplos aqui. Eu tenho vergonha de falar na internet, eu nunca fui bom. Então ninguém começa bom.
Às vezes a gente tem essa crença de precisar de autoaceitação, de precisar fazer algo recebendo algo em troca. E a gente já teve uma lição, né, que foi das últimas aí do bloco das lições 40, se eu não estou enganado, a gente que fala que a paz, eu tenho a ideia de que se eu dou, eu tenho a ideia de que se eu estou dando, eu estou perdendo. Não, a lógica não é essa. Quanto mais eu dou, mais eu ganho. Eu estou dando para o universo, eu estou entregando para o universo. E às vezes eu não consigo fazer um elogio sincero para uma pessoa que eu vi na rua, por exemplo, eu vejo um carro bonito, falo, nossa, que carro bonito, parabéns. Sincero, sem esperar nada em troca. Uma pessoa bonita, uma pessoa legal, nossa, como você é legal, parabéns, eu gostei muito de você. O elogio sincero, mas sem esperar nada em troca, compreende? Então, a gente às vezes tem essa crença de que para mim dar algo, eu preciso receber algo em troca. E você sofre. Às vezes você sofre com isso por quê? Porque você tá vendo, escolher isso, estou escapando, escolher ver um mundo diferente, essa crença, agora escolho retirar essa crença e colocar a minha confiança na realidade. Inclusive, uma das revisões, né, teve uma frase muito marcante que eu repeti ela incisivamente, que eu vou até ver aqui para vocês, que eu quero até repetir, que eu acho que essa frase é muito top, né? Sobre onde que a gente coloca a nossa confiança. Ó. Deixa eu ver. Acho que foi na última lição, foi na lição... Foi nas 49 ou nas 50, onde que a gente coloca o nosso pensamento. Peraí que eu vou achar aqui, família. Pronto, aqui, ó, achei. Na lição 47. Olha só que poder disso aqui, viu? Olha só o poder, se liga. Quem pode depositar sua fé na fraqueza e sentir-se seguro? Se eu estou depositando minha fé na fraqueza, quem poderá sentir-se seguro? E, no entanto, quem pode depositar sua fé na força e se sentir-se fraco? Ou seja, se eu depositei minha fé na força, como que eu vou me sentir fraco? Nessa lição ela trouxe o tema de confiança. Deus é a força na qual eu confio. Força na sua confiança. E aqui ele fala a mesma coisa. Agora eu escolho retirar essa crença e colocar a confiança na realidade. Colocar a minha fé na realidade. Aí sim eu começo a ter um entendimento completamente diferente. Tá vendo que lindo isso? Que maravilhoso? Então, ouvir essa verdade de dentro de você, do mundo. Não é o que as pessoas estão falando da dor, do sofrimento e do medo. Porque assim você está reconhecendo que o medo não existe. O medo não existe, tá bom? Revisão da lição 14. Vamos lá, top demais. Nossa, tô vibrando aqui, família. O negócio aqui é top, viu? Intenso. Deus não criou um mundo sem significado. Como pode um mundo sem significado existir se Deus não o criou? Deus não criou um mundo sem significado. Cada coisa que está aqui nesse mundo tem um significado. Por mais simples que possa parecer, tudo neste mundo tem significado, tá? Ele é a fonte de todo, ele, que é o Criador, é a fonte de todo significado e tudo o que é real está em sua mente, na mente de Deus. Está também em minha mente, porque Deus o criou comigo. Porque deveria eu continuar a sofrer com os efeitos dos meus próprios pensamentos insanos, quanto a perfeição da criação é o meu lar. Olha que libertação, né? Que libertação, se liga. Ele criou porque ele criou comigo. Então, se a gente é a imagem e semelhança do nosso Criador, por que eu estou sofrendo? Por que eu não confio nele? Por que eu não deposito a minha fé? Por que eu não deixo de enxergar esse mundo louco? Por que eu não deixo o medo de lado? O medo de aceitação, de não ser aceito, o medo de ser reprimido. Porque desde criança a gente é isso, né? Essa carência. Eu quero um abraço, eu quero um elogio, eu quero ser reconhecido. Não estou dizendo que isso é ruim, mas isso é coisa tudo do seu ego. Às vezes chega um ponto que grandes pessoas que se dedicaram suas vidas, né, para trazer coisas legais aí para a humanidade, melhorias para o mundo, elas se libertaram de qualquer medo, de qualquer sentimento de ter, né, que esperar algo em troca das pessoas de gratidão. Fizeram porque aquilo era real, era intenso, era do mundo delas, da realidade do coração delas, que vinha de dentro. Então é isso que a gente está buscando aqui, a conexão com essa realidade de dentro. Então, se Deus criou comigo, eu não posso ficar nos meus próprios pensamentos insanos, malucos. Eu tenho que sair fora desses pensamentos insanos e malucos e me conectar com os pensamentos do Criador.
Vamos lá, vamos continuar aqui, ó. Ele criou comigo porque eu deveria continuar a sofrer com os efeitos dos meus próprios pensamentos insanos quando a perfeição da criação é o meu lar. Que eu me lembre do poder da minha decisão e reconheça eu onde eu realmente habito. Onde você realmente habita, meu amigo? Onde você está habitando? Você está habitando aqui dentro de você ou você está habitando lá fora? No mundo onde os outros querem que você seja algo que você não é. A voz da verdade, da mais pura essência, está dentro de você. Pega isso. Entende isso? É difícil de entender? Pô, Flávio, mas quando eu vou aceitar essa verdadeira voz, eu vou saber que eu estou ouvindo ela. Você vai sentir porque você vai ter paz, você vai estar evoluindo. Ah, apareceu uma situação difícil na sua vida. Cara, vai aparecer situação difícil todo dia. Nossa vida cotidiana, ela não vai deixar de existir porque eu estou me conectando de maneira mais profunda, mas como a gente está em treinamento, óbvio, né, que tudo que a gente começa é muito mais desafiador do que aquelas coisas que eu já tenho habilidade. Andar de bicicleta, aprender uma profissão, dirigir um carro, aprender a cozinhar, aprender a entender sobre os nossos pensamentos. Tudo você começa, você tem que colocar na posição, de incompetente, para que você possa se tornar uma pessoa competente dentro dessas habilidades que você propõe, né, a empreender, a empregar. Então, que eu me lembre, ó, repetindo aqui, ó, que eu me lembre, tá? Que eu me lembre do poder da minha decisão e reconheça onde eu realmente habito. Onde eu realmente habito. É aqui, ó. Com o meu Criador, na mente do meu Criador. Porque a minha força, Deus é minha força em quem eu confio. Lembra da pergunta que a gente fez? Como eu posso colocar minha fé em algo fraco e ficar confiante? Mas se eu coloco a minha fé em algo forte, que é na criação do meu Criador, como que eu não vou me sentir confiante? Como que eu não vou abandonar esse pensamento de medo? De ter que achar desse mundo sem significado, em achar que eu tenho que dar e receber. Se eu tô dando, eu tô perdendo. Não, cara, dá de coração. Quando você dá de coração, você tá recebendo, você vai receber do universo tudo muito mais intenso, vai vir tudo mais recheado para sua vida. É isso. Não tô dizendo que talvez você não possa compreender isso na hora, mas é isso, muita coisa a gente vai tendo esses aprendizados ao longo do caminho aí, tá bom, família? Então vamos lá, meus leões e minhas leoas. Seguinte, ó, revisão da lição 15 agora. Meus pensamentos são imagens que eu tenho feito. Tudo o que eu vejo reflete os meus pensamentos. São os meus pensamentos que me dizem onde eu estou e o que sou. O fato de eu ver um mundo no qual há sofrimento e perda e morte me mostra que estou vendo apenas a representação dos meus pensamentos insanos. E não estou permitindo que os meus pensamentos reais lancem a sua luz beneficente sobre o que vejo. Vamos lá. No entanto, o caminho de Deus é certo. As imagens que tenho feito não podem prevalecer contra Ele. As imagens que eu faço na minha mente não podem prevalecer contra o meu Criador, porque não é minha vontade que o façam. A minha vontade é a vontade de Deus, e eu não colocarei outros deuses diante dele. A gente pode... entende o seguinte, às vezes eu costumo brincar assim, ó, se a gente tem contato, não é brincar, né? Eu coloco essa posição, eu trouxe muito essa leitura dessa frase para mim. Se eu tenho acesso direto a Deus, né? Por que eu vou estar buscando intermediário? Claro, deixar isso bem óbvio aqui para vocês também, que eu não estou dizendo que você não precisa de ajuda. E tem pessoas no longo dessa jornada, enquanto eu estou buscando essa conexão, que me inspiram e que são inspiração para que nós possamos nos conectar diante dessa ideia de conectar com Deus, de conectar nesse nível de espiritualidade, subir esses degraus. Mas não é inspiração, não é depositar totalmente a minha fé, porque eu não sou, né, em outras palavras, eu não posso me colocar na posição de salvador. Eu posso ser um instrumento usado por Deus, guiado,
para que eu possa abençoar a vida de outras pessoas. Mas isso tem que tomar cuidado para que a gente falou aqui na lição 14. Porque senão eu acho que eu vou criar, eu acho que eu que estou criando isso, eu preciso receber algo em troca. Então, a salvação parte do nosso Criador. Então, quando eu estou com a minha mente liberta disso, acabou. Não tem para onde eu sou, não tem por que eu sofrer, não tem por que eu tenho que ter medo. Então, eu não posso colocar outras coisas diante do meu Criador. Então, se você está aqui é porque você acredita nisso. Eu não posso colocar outros deuses no lugar daquele que me criou, porque a minha mente é a mesma mente dele. Senão eu vou estar criando, vou estar voltando para um mundo de ilusões de criando. Aí eu vou estar transtornado por um mundo sem significado, por pensamentos sem significado, por um mundo sem significado que gera medo. E Deus não criou um mundo sem significado. Deus não criou um mundo sem significado. Os meus pensamentos são a imagem do que eu tenho feito. Por isso, a importância de olhar os nossos pensamentos e ter entendimento sobre os meus reais pensamentos para que eu possa evoluir e me conectar com aquele que me criou. Certo, meus leões e minhas leoas? Tem muitas coisas que parecem, tá? A primeiro momento. Eu quero até trazer isso aqui para vocês, que é um relato, né? Uma percepção minha, que às vezes até eu, né, que fui criado dentro da igreja evangélica, estudei muito a Bíblia, a gente tem uma percepção, já foi o fim, tá, pessoal, da nossa revisão aqui, eu vou tirar o título aqui embaixo, eu vou colocar aqui algumas vezes, vocês vão ver que vai aparecer na tela aí, né, apareceram, né, o título das lições. Olha só, a gente tem eu tive muito, isso é um pensamento meu, uma visão minha, tá, eu tive muito essa percepção de conhecimento da Bíblia, da igreja, do que tudo que foi me pregado, de tudo que foi me ensinado. Só que chega um determinado momento que a gente vai buscar uma conexão mais profunda. Em algum momento você vai se tocar disso na sua jornada, ou talvez nunca se toque, tá tudo bem. Mas quem busca, né, dar essa virada de chave, dar esse start, tem essa preocupação. Porque a gente quer o quê? A gente quer evoluir, a gente quer se conectar em níveis mais profundos. E por eu ter um conhecimento da Bíblia, tem muita coisa que às vezes é dogmática, né? Que a gente já vem impregnado da nossa igreja, da nossa cultura, da minha, sei lá, às vezes você tem a avó, a tia que era muito religiosa, então você começa a formar certos conceitos. E aqui essa ideia do livro Um Curso em Milagres, o que eu acho que ela traz muito para nós? É uma quebra de paradigmas, de crenças que eu cresci com elas e eu tenho que parar diante delas agora nesse exato momento e começar a fazer uma reflexão sobre a forma como eu me conecto com o meu Criador, a forma como eu vejo o mundo, a forma como eu confio, onde que eu coloco os meus pensamentos. E isso envolve uma releitura, uma reestruturação de tudo que eu tinha para trás. Porque, na verdade, a ideia aqui é deixar tudo que eu sei para trás. Eu me coloquei aqui como iniciante, como principiante nessa jornada. E nessa busca de crescimento, de ascensão, de melhora, aí que tá que o bicho pega. Porque você vai ter que começar esse processo dentro de você, de olhar para dentro de você e falar, cara, isso aqui tem significado para mim, isso aqui conecta comigo, isso aqui é a voz do meu Criador que está falando comigo, em que nível que eu tô realmente me conectando. E entra aquela questão que eu falei das crenças, né, que eu tenho que reformular, repensar muita coisa, porque às vezes tem muita coisa que eu validei lá atrás, mas que eu vou mudar minha forma de pensar, porque eu não estou mais pensando com os meus pensamentos, eu quero pensar com os pensamentos do meu Criador, porque eu confio nele, porque Deus é amor, porque Deus é paz, porque Deus é sabedoria, Deus me dá a visão. Entende o poder disso? Entende? Então é isso, mas vai ter uma resistência tão grande para que nós não possamos entender isso por conta dessa resistência, dessas crenças que a gente carrega aí. Eu carreguei minha vida toda, né? Tô com 36 anos atualmente, 37.
Gente, e foi isso aí a vida toda na minha vida. Só que eu cheguei num momento que a maturidade te permite, né, uma abertura diferente da sua forma de pensar, da sua forma de ver o mundo. Então hoje eu tô nessa busca aí por evolução nesse processo. Por isso que eu tô compartilhando aqui com vocês. Eu espero que vocês possam também, né, vir com nós aí nessa jornada de crescimento, de evolução, de conexão com o nosso Criador, para que nós possamos nos tornarmos seres de luz, cada dia luz mais intensa, melhores a cada dia, e que nós possamos entregar essa energia para outras pessoas aí no universo. Fechou, meus leões e minhas leoas? Top demais essa revisão, muito chique, chique no último. E antes da gente finalizar, né, primeiramente eu quero te agradecer se você chegou até aqui conosco. É muito bom estar fazendo esse projeto, tem sido um divisor para mim. Eu tenho evoluído bastante no sentido de entender meus pensamentos. Tem lição, como eu falei, é normal. Você vai se sentir muito mais desafiado, outras você vai ser leve, vai ser clean. Tem dia que eu falo assim, eu já cheguei a ter esse pensamento, nossa, mas essa lição... Mas mesmo assim, mesmo talvez sem entender nada, ia lá e vamos fazer. Vamos fazer porque a gente precisa entender aqui, né? Lá no começo, a gente viu que tem coisas que talvez a gente não vai entender agora, mas à medida que a gente for percorrendo esse caminho, né, a luz vai se abrindo cada vez, vai clareando mais as coisas. Então, gratidão por você que chegou até aqui agora com nós. E eu quero pedir sua ajuda mais uma vez. Se você não é inscrito no canal, clica aqui embaixo, né, se inscreve, curte esse vídeo, compartilha com aquela pessoa que você sabe que gosta desse tipo de conteúdo, que faz sentido. E como eu disse, se faz mais sentido ainda para você, deixa seu comentário aí, compartilha com nós quais estão sendo os seus desafios para que nós possamos melhorar, que às vezes o meu desafio pode ser compartilhado aí, às vezes o colega está passando pela mesma dificuldade que eu. E olha só, vou fazer um prisma aqui, hein, de uma coisa que eu não compartilhei com vocês, que quem acompanha as lições aqui pode ter observado isso. Eu sempre trazia um pensamento assim: no começo eu quero deixar de ser um procrastinador, porque eu sempre tive muito costume de começar um projeto e deixar as coisas para depois. Mas porque eu colocava muita pressão em cima de mim, muito peso. E isso era uma cobrança. E eu comecei a mudar o meu pensamento e fazer as perguntas em vez de buscar sofrer no problema. Então eu falo assim, o que eu preciso fazer para deixar de ser um procrastinador? E hoje eu nem paro hoje para pensar mais tanto na ideia. E olha só, hein, são 53 dias executando, fazendo as lições. E esse pensamento já ficou acho que uns 15, 20 dias atrás e já ficou para trás. Porque eu tive uma compreensão de que se eu ficar levantando essa poeira vai estar me rodeando toda hora. E eu não quero isso para mim, não. Então, uma ideia é fazer as perguntas certas dos objetivos que eu tenho para o meu dia, para mim buscar cada vez mais evoluir através da ajuda das lições e me conectar melhor comigo mesmo. Então, isso é um exemplo aí que eu posso trazer para vocês, que eu acho que talvez se você sentiu a mesma dificuldade, está aí para compartilhar com você, para que você possa não passar por isso mais, né? Corta, elimina esses pensamentos. Esse pensamento de procrastinação não significa nada para mim, eu confio no Senhor, estou colocando minha força nele. E a pergunta é, meu Deus, o que eu preciso fazer hoje para ter um bom dia, para não procrastinar, para executar as coisas que eu preciso fazer? Se eu não fizer hoje, amanhã vai ser um dia melhor. Eu dei o meu melhor hoje porque eu estou nesse processo de evolução. Talvez eu não tenha conseguido fazer tudo que eu gostaria de fazer, mas amanhã eu me pergunto o que eu posso fazer para melhorar o que eu fiz ontem. E é olhar para trás, a gente inclusive viu isso na revisão, né? Olhar para o passado, eu até comentei, né, do infinito, ó. Vou lá atrás, não é que eu estou desistindo de nada do meu passado, mas eu volto aqui para o presente, projeto lá o meu futuro e volto aqui, porque tudo acontece aqui, ó, agora, no presente com nós. Fechou, meus leões, minhas leoas? Tamo junto, até depois do fim, até a nossa próxima revisão, que é a revisão 54, já avançando aí, até a lição 60, vão ser apenas revisões. Tamo junto até depois do fim e até a próxima lição.